neste episódio com asas. Se nós conseguíssemos voar, a primeira coisa que eu me lembrei é a quantidade de barreiras que desapareceriam na minha vida, na minha realidade. Por exemplo, o Rio. Se calhar nós não tínhamos a ponte 25 de Abril a unir Almada e Lisboa, porque nós podíamos simplesmente voar de uma margem para a outra do Rio Tejo. Eu nem ia começar bem por aqui, mas agora agarro nisto que é. Nós perdíamos esses obstáculos, mas ganhávamos muitos outros, não é? Porque, e se olharmos até para os movimentos dos pássaros, voar não é algo assim tão linear. Eles aproveitam correntes de ar. Ou seja, imagina que está um dia de muito vento e muito nevoeiro, se calhar seria mais seguro sempre ir pela ponte e se calhar não te permitia voar até o outro lado. Ou seja, perdíamos imensos obstáculos sim, mas acho que ganhávamos novos obstáculos. Se calhar a ponte foi um salto grande, ou um bater de asas muito alto. Mas uma vedação de uma casa deixava de ser suficiente, ou mesmo se pensares numa prisão, ter uma parede não seria o suficiente para tu conseguires proteger determinadas áreas ou manter as pessoas fora de um local onde tu queiras estar. Ou mesmo eu, se calhar, em casa não teria um portão porque, não sei, podia voar, ou as coisas tinham que ter uma cúpula. Sim, e agora eu estou a começar um bocadinho pelo fim das notas que fiz, mas eu vou buscar aquilo que nós até referimos no episódio do teletransporte, que foi para voar está sempre associado a um gasto de energia, não é? Sim. Porque imagina, eu se calhar até podia ir a correr até ao trabalho, mas cansa, não o faço porque me canso. Portanto, se calhar voar seria ainda mais difícil, ou se calhar teríamos um gasto maior de energia do que correr. Também depende da velocidade que corremos. Se calhar do que andar, pronto. Sim. E se calhar eu continuava a não poder ir a voar até ao trabalho. Não é não poder, mas a não me dá... Sim, porque tu poderias ir de bicicleta agora. Sim, mas não é nada viável. Não é viável, pois, exato. Pois, eu acho que se calhar podíamos começar por aí, que eu acho que vi isto de uma forma em que o voar é um bocado ao estilo do super-homem. Pronto, é super. Pronto. Eu tinha posto aqui de facto seria como andar ou correr, mas depois eu segui o meu pensamento um bocadinho sem esta parte que tu estavas a referir do gasto de energia, mas que eu acho que faz sentido. Se nós tentarmos pensar mesmo na prática da coisa, não seria apenas nós flutuarmos sem nenhum cansaço, não é? Eu acho que... Sim, exato. É assim, e agora nem me tinha lembrado do super-homem, mas agarrando no super-homem, nós temos outra limitação para voar, que os pássaros também têm, mas que se calhar nós até temos mais, que é a altitude. Sim, portanto, o super-homem não tem essa possibilidade de oxigênio, a pressão, a temperatura, exatamente. Nós, bem, se calhar se voássemos teríamos de ser providos de penas. Agora estava... Mas asas teríamos de ter. Sim, exato. Se não fosse esta hipótese de simplesmente levitarmos, tínhamos de ter um corpo adaptado para que isso acontecesse, não é? Pois, e as penas, para além de serem mais aerodinâmicas do que os pelos, permitem também essa gestão da temperatura mais facilmente. Ok, e não poderia haver hipótese... Acho que faz mais sentido ser as penas por ser mais próximo, por ser um grupo de animais mais próximo, mas não poderia haver a possibilidade de termos umas asas tipo insetos. Estou a pensar no imaginário, nas fadas, nomeadamente, em que são seres idênticos a nós. Sim, ok, mas os insetos lá está, eles não conseguem atingir a mesma altitude com... Pois não, claramente que não. Com aquelas asas. E lá está, pronto. Eu também, tu pensaste no super-homem, eu pensei nas aves, mas se calhar não precisamos também de ir tão longe. Porque se calhar nós podemos só conseguir... Falaste em levitar e estava-me a lembrar disso. Mesmo com asas, se calhar nós podemos ser um bocadinho uma galinha super... Imagina a galinha que consegue voar mais. Ok, estou a perceber. Não seria uma coisa para grandes distâncias. Não íamos migrar voando. Sim, nós não... Sim. Mas se calhar podia ir ali ao café voar. Sim, um bocadinho naquele seguimento que estavas a dizer, que nós teríamos essa possibilidade, mas nós não teríamos a capacidade de fazer isso. Pronto, lá está, eu não ia de viagem para a Itália voar, tal como eu não vou correr
ou mesmo a andar, ou poderia ir a andar, mas teria que fazer as pausas, teria Mesmo de bicicleta, como mesmo de disseste, bicicleta, sim. ou de carro. Teria a limitação, Repara que eu também não vou a Itália de carro. vamos de avião, vamos a voar. Mesmo está. que tivéssemos asas, talvez apanhássemos o avião. É um bocadinho isto que estamos a dizer, né? Sim, até se calhar, lá está, se calhar até veríamos a própria física de outra forma e se calhar até veríamos o próprio transporte de outra forma. Não estou a dizer que o automóvel continuasse a ser como é hoje. Se calhar teríamos outro tipo, se calhar o avião não fazia sentido como ele é hoje, se calhar não teríamos pensado assim. Não sei bem. Sim, não, nós pensámos nos meios de transporte assim porque nós não temos a capacidade de voar. Sim, porque repara, porque nós Estamos limitados ao chão. e o avião se calhar nem precisava de aterrar. Tu não me lembrar disso. Pronto, se nós temos essa capacidade, nós se calhar conseguimos com o avião a baixar de altitude, saltar, abrandar no ar e pousar delicadamente no chão. Portanto, acho que poderia melhorar muito os transportes. Até podia ser mais fácil o uso dos transportes públicos e tudo. Lembro-me do comboio que poderia estar sempre a passar, também não precisa de parar. Abrandar, ter... Sim, Exato. sim. Não havia aquele sinal sonoro a dizer atenção à plataforma onde coloca os pés, porque Sim, devia só que vinha ao comboio para não levares à frente para dele. não passar à frente. Ok. Acho que sim, acho que isso faz sentido e agora também faz pensar, acho que as pontes então talvez continuassem a ter lugar e mesmo as escadas, porque tal como tu falavas, se houver esse consumo de energia, continua a haver a necessidade, porque tal como hoje em dia há pessoas que têm muita facilidade, ou seja pela idade ou por problemas físicos ou por outras questões, pessoas que precisam de usar o elevador ou têm preferência no elevador em vez de usar as escadas. E neste caso, mesmo podendo voar, muitas pessoas prefeririam andar pelas escadas ou mesmo o elevador. Sim, Portanto, há muita gente que tem medo de alturas, por exemplo. Portanto, se calhar também não seria viável essas pessoas voarem. Não sei se isso depois seria uma realidade, se nos habituaríamos a andar alto. Ou então que houvessem pessoas que se arriscassem a voar mais alto. E Sim, outros, mesmo voando, se mantivessem... Portanto, isso depois também fica... Essas limitações ficam muito presas ao indivíduo, não é? Porque individualmente nós somos muito diferentes nessas questões também. Será que continuaria a existir o salto de avião de paraquedas ou... Assim, pois lá está. O paraquedas aí, se calhar, faria pouco sentido. A asa delta também. Porque é assim, depende também das nossas asas. Porque as asas de insetos, os insetos não costumam planar. Pois, exato. Mas se nós tivéssemos a capacidade de planar... Sim, a asa delta era uma coisa que deixava de fazer sentido. E aí sim melhorava muito o transporte. Por exemplo, estou-me a lembrar de... Há aquele teleférico na Madeira para subir lá acima. Sim. Se calhar para descer não é... Sim. Teríamos explorado muito melhor, se calhar, o espaço aéreo, mais ao nível do indivíduo, cada pessoa teria uma melhor compreensão daquilo que é o ar, o espaço aéreo na sua verticalidade. Sim, da questão das correntes, como tu falaste. Sim. Pois é, íamos estar muito limitados também por aí. Agora estava-me a lembrar que, por exemplo, na Asa Delta fazem muito ali na Serra da Rábida e que há sítios por onde passam correntes de ar fortes lá em cima. E portanto aí também estávamos um bocadinho condicionados. Voar também à vontade, provavelmente. Pois sim. Poderíamos também às vezes acabar por ir, tal como acontece quando nos distraímos no autocarro e deixamos passar a nossa parte. Sim. Talvez acontecesse apanhar uma corrente de ar que não fosse desejada e também irmos parar a sítios onde não quiséssemos. Porque isso acontece, pronto. Haveriam limitações na mesma, não era como eu estava a imaginar. Sim, porque agora até estava-me a lembrar, podíamos fazer um bocadinho, será que levávamos como nadamos? Porque nós temos a capacidade de nadar muito limitada, uma capacidade muito limitada de nadar, comparado com outros animais, mas conseguimos, portanto, se calhar nós podíamos ter também essa capacidade, ou seja, nós não conseguimos ir sozinhos a grandes profundidades, se calhar também não conseguimos ir a grandes altitudes, se calhar não aguentávamos muito tempo no ar, como não aguentamos muito tempo debaixo de água. Sim, porque se nós voarmos alto e depois que quisermos parar, nós não podemos só parar, temos que chegar, tal como na água, se tu estiveres sem pé, tens que tiveres pé, porque senão tens de estar a gastar energia para te manter à tona. Exatamente. E se tu parares no ar, cais, tens que arranjar a forma de chegar onde tens pé na mesma. Sim, exato, não podes aterrar em qualquer lado. Sim, acho que a analogia com a água e com o facto de nós nadarmos é capaz de ser a mais
aquela que eu acho que seria se calhar a mais viável se nós de facto voássemos numa realidade mais ou menos idêntica à nossa. Sim, eu também creio que sim. Nós também somos seres, aliás, todos os seres, o ancestral comum é aquático, mas pronto, mas nós temos, os nossos ancestrais vieram maioritariamente da água e são muito terrestres, depois as aves desenvolveram-se também de outras formas e a capacidade de voar, para nós a ganharmos, se calhar seria algo complicado evolutivamente. Ok. Ou seja, imagina que um dia ainda poderíamos vir a voar. Sim, daqui para a frente. Sim, estou a pensar nisso. Acho que é algo muito difícil e que, aliás, nós neste momento nem temos grande necessidade de tal coisa. Pois. Pronto. E acho que também nunca o tivemos, por isso é que também. Sim, é isso. E não nos vejo a desenvolver nesse sentido. Sim. Mesmo imaginando que não teríamos esta. Não. Não, mas imagina que não tivéssemos esta tecnologia, que não tivéssemos desenvolvido tanta tecnologia, Ok. fôssemos ainda um ser muito Não, muito rudimentar, sim. os helicópteros, ou mesmo... Sim, até mesmo estou a falar quase pré-histórico. Ok. Acho que nunca teríamos chegado aí. Como os outros animais não chegaram, nunca foi uma necessidade nossa. Em termos evolutivos e depois da adaptação, nós temos o que... As coisas estão disponíveis ao nosso alcance, são suficientes, por isso é que também Sim, exatamente. A questão depois dos predadores e nós temos tido a capacidade de nos abrigarmos. O mundo teria que ter sido diferente também nesse aspecto para que nós, enquanto seres terrestres ou que estejam presos ao chão, sentíssemos a necessidade evolutiva de nos elevarmos, entre aspas, repara, porque nem que começássemos por habitar os topos das árvores. Sim, porque os pássaros não têm membros superiores, são as asas. Portanto, eu estava aqui a imaginar um bocadinho como os anjos são retratados nas pinturas. Era assim que eu estava a imaginar como seríamos se voássemos. Ajadas nas costas. Exatamente, mas Provavelmente nem seria. não me parece, agora pensando bem, não me parece, porque as galinhas também não vão a grandes altitudes e têm penas, portanto nós teríamos penas, nós sim teríamos asas em vez de braços, por isso nem seria tão viável para nós. A grande questão também foi o polegar. Pois, se calhar para nós sermos seres que voassem, nós não teríamos mesmo atingido este nível evolutivo, tecnologicamente falando. Sim, porque não tínhamos tido a capacidade de desenvolver ferramentas. Pois, isto teria de ter sido algo antes do primeiro homem ter existido. Okay. Teria de ter sido algo que aparecesse daí. Que assim que o primeiro homem começa a aparecer, tem uma grande vantagem já relativamente a muitos outros seres. E acho que a partir daí já não há mesmo ideia que depois necessidade. Sim, depois vai-se desenvolvendo de uma forma brutal comparativamente com os outros. Portanto, eu acho que foi o facto de não termos asas que nos trouxe aqui e que nos permite gravar este podcast. De qualquer modo, voar sempre foi um sonho de muita gente, não é? E tu tens o Da Vinci sempre tentou voar, alcançar extremos. Nunca foi para ele uma possibilidade. Tal como quando falaste no Super-Homem, é sempre muito imaginário, porque repara, não é que não seja atrativo quando vês um pássaro, queres trocar de lugar com ele naquele momento, não é? Ou uma águia a planar, mesmo a caçar. Exato. Isso, eu acho que toda a gente já tenha visto um animal ou quase uma ave a voar, ou quase toda a gente já se há de ter imaginado ou questionado sobre como seria ter essa capacidade. Eu acho que isso há de ser um bocadinho transversal a toda a gente, e depois as pessoas com maior capacidade, ou mesmo os artistas e os escritores, detalham um bocadinho melhor como é que isso seria, porque é de facto algo que está inalcançável, como tu dizias, e portanto suscita curiosidade e uma certa veneração, não sei. Sim, porque repara, a própria asa delta é uma forma de planarmos e é algo que atrai muita gente. Mesmo as pessoas normalmente não o fazem devido aos riscos associados, mas não é que não gostassem de tentar ou que não tivessem esse apelo de poder experienciar um bocadinho. Estar a uma altitude elevada e não basta levar com o vento na cara, porque isso tu pode ver a janela do carro, é tu conseguires perceber que estás acima, tu vês as coisas lá em baixo. A visão do Google Maps, né? Exato. Quanto mais alto voamos, mais pequenos parecemos para aqueles que não sabem voar. No entanto, Iker sabe bem que voar muito alto tem sempre os seus riscos.